E em semana de volta à escola, regressam as queixas dos alunos devido às dores nas costas, motivadas principalmente pelo peso das mochilas. A CMTV acompanhou uma ida para a escola de um aluno e tentou perceber quais as preocupações na altura de fazer a mochila. O que é que tu levas na tua mochila normalmente? Estojo, os livros de trabalho de casa, o caderno de casa, a pasta. E é o suficiente. O material habitual no dia-a-dia do Pedro e o peso da própria mochila costumam estar perto dos 3 quilos, o que significa que ultrapassa os 10% dos 21 quilos e 600 gramas do aluno do terceiro ano. No arranque de mais um ano letivo, a escolha da mochila tem critérios diferentes para mãe e filho. Eu queria a mochila de Power Ranger, ela não deixou, tive de levar esta. Independentemente do desenho animado, é importante que a mochila seja feita de material leve e resistente, tenha costas almofadadas, que as alças sejam ajustáveis e que tenha compartimentos para os diferentes materiais. Aspectos que a mãe do Pedro tem atenção. O principal cuidado que tenho é tentar que não venha muito carregada para a escola, mas aqui na escola dele também tem uma grande vantagem, que é eles poderem deixar os livros e os manuais escolares aqui de um dia para o outro, portanto levam só o que é essencial para fazer os trabalhos de casa ao final do dia e isso acaba por não fazer tanto peso na mochila dele. Mas nem todas as escolas têm cacifos, o que faz com que muitos alunos transportem grandes pesos nas mochilas. Para alertar para isso, a campanha Olhe pelas Suas Costas pretende chamar a atenção para o peso das mochilas dos alunos em mais um regresso às aulas. E a jornalista Sofia Pissarra vai dar-nos conta em direto de como se faz uma mochila para ir para a escola. Não é assim, Sofia? Bom dia. Olá, bom dia, Cátia. É isso mesmo, nós estamos em casa da Catarina, que a esta hora já está a preparar-se para sair, para ir para a escola, e temos aqui os livros que a Catarina habitualmente leva para a escola. Bom dia, Catarina. Tens ideias de quantos livros todos os dias são necessários para chegar até à escola? Normalmente eu levo 10, 8 ou 12 livros para a escola. Portanto, temos aqui várias disciplinas, francês, inglês, história, português e, além disso, são os cadernos. Quando chegas de manhã já vais cansada depois deste peso todo? Sim, muitas vezes sim, porque tenho que subir bastante escadas, porque a minha sala é no segundo andar. Há alguma discussão no início do ano em relação à escolha da mochila? Gostavas de levar uma que não fosse, se calhar, tão prática e mais bonita? Tens essa discussão no início do ano com a tua mãe? Sim, às vezes eu quero uma mais bonita e a minha mãe quer uma que seja maior ou que seja mais confortável para eu levar. Ok. Enquanto a Catarina fica aqui a fazer a mochila, nós vamos falar com a mãe, com a Ana. Bom dia. Bom dia. Estava aqui a sua filha a contar-nos que tem esta discussão no início do ano, é porque a Ana já tem esta preocupação de ter uma mochila que seja correta para a postura dela. Claro, temos que ter essa preocupação, porque o peso é bastante grande e de ano para ano aumenta, porque a quantidade de livros, neste momento, anda a uma média de 3 livros por disciplina. Portanto, temos que ter bastante preocupação com isso para que o peso vá distribuído e equilibrado nos ombros dela. Este ano foi lançado um projeto pioneiro numa escola do Alentejo em que aos alunos está a ser distribuído um tablet para substituir os livros. Era uma ideia que, como mãe, como encarregada de educação, via com bons olhos? Acho excelente, achava excelente que houvesse essa opção, porque assim evitava que eles diariamente tivessem que trazer todos os livros para casa, visto que na escola tem o cacifo, podem deixar lá os livros e nesse caso seria muito mais prático e muito mais saudável para eles também. Essa é uma preocupação que os pais discutem no início do ano com os professores, o peso das mochilas e a quantidade de livros. Há a preocupação de, por exemplo, indicar aos professores que, se não for necessário naquele dia, deixar aos alunos o recado para não levarem o livro? Não, normalmente isso não acontece. Os professores dizem que eles têm que levar sempre os livros todos. Entretanto, a Catarina já está aqui a terminar a mochila e nós vamos aproveitar e vamos pesar esta mochila, porque dizia-nos a mãe da Catarina que já chegou a ter quase 7 quilos, não é? Exatamente, já. 7 quilos para uma menina desta idade e deste tamanho é bastante. Portanto, vamos esperar que a Catarina termine aqui de fechar e vamos aproveitar e pesar para ver quanto. Posso? Sim. É de facto muito, muito pesada. Ora, vamos ver se conseguimos mostrar lá para casa quanto é que pesa esta mochila. É um pouco complicado porque, de facto, a mochila ocupa toda a base da balança. Posso dizer-vos que chega aos 9 quilos. Portanto, para uma criança que está no 7º ano, uma mochila bastante pesada para carregar todos os dias, uma preocupação para pais, alunos e para professores, Cátia.
Obrigada, Sofia Pissarra, aqui a dar-nos de conta de quanto pesa uma mochila minutos antes de esta adolescente partir para a escola. E para nos ajudar a perceber qual o impacto do peso das mochilas nas crianças, está neste jornal o médico Rui Delgado, ortopedista. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença neste jornal. Tal como já vimos, a mochila da Catarina, por exemplo, pesava cerca de 9 quilos. É um fardo muito pesado. Isto, com a evolução do ensino, também evoluiu positivamente o peso que transportamos às costas. Sim, se seguíssemos as normas da Organização Mundial de Saúde, a criança deveria pesar 90 quilos. Exato. Para a mochila pesar, quando carregada, o cerca de 10%, que serão os tais 9 quilos que ela pesava. Que é o limite. Portanto, é um exagero. Sim, é um valor que é apontado e baseado em estudos realizados, e é admissível, é aceitável 10, 15% no máximo. Portanto, aquele peso de 9 kg ultrapassava largamente o peso admissível. E que consequências poderá trazer este excesso de peso para as costas das crianças e também dos adolescentes? Poderá trazer-lhe dores, o peso, especialmente porque as crianças também usam a mochila de forma inadequada. Põe-se aqui duas ordens de questões na escolha das mochilas. Geralmente as crianças escolhem a mochila pelos aspectos estéticos, pelos seus heróis, pela moda. E se os pais o permitirem, o que não foi o caso da mãe na primeira peça que apresentaram, se os pais o permitirem, a mochila será inadequada. Grande demais, portanto, a mochila não deverá ser maior do que as próprias costas da criança, deverá ser mais pequena, deverá estar bem presa às costas, e a outra ordem de questões, para evitar os problemas de que vamos falar, será o modo de como se usa a mochila, não só a escolha da mochila, mas o modo como ela é usada. Como se colocam as coisas lá dentro, as coisas mais pesadas no fundo da mochila, portanto mais perto das costas, e a mochila bem presa às costas para cima. Nós vimos também na peça crianças que levavam a mochila ao fundo das costas, quase a tapar as nádegas. É claro que isto causa stresses nos músculos da região posterior, portanto, no nível das costas, da região lombar, da região dorsal. Esses stresses, depois que são mantidos de forma prolongada diariamente, acabam por trazer posturas incorretas, dores musculares. Raramente se transformam em deformidades permanentes, mas especialmente na época de aulas, as crianças queixam-se de dores nas costas, não porque têm uma doença, mas que estão a provocar em si próprios uma dor por um uso incorreto, por um hábito, por um comportamento incorreto. Mas com o tempo poderá provocar alterações ao nível, por exemplo, da coluna vertebral? Raramente. Alterações permanentes e que se transformem em doença em que seja necessário intervir, é raro isso acontecer. Geralmente o que causam são situações agudas de dor que se pode prolongar dias ou semanas, ou durante a época escolar. Leva a defesa contra a dor, leva a posturas incorretas e, portanto, essa postura incorreta por defesa e pelo uso da mochila acarreta um agravamento das dores, mas raramente se transforma, por exemplo, numa deformidade permanente, nomeadamente nas escolioses, como claro. Se costuma. Não é a causa de escoliose. Mas habitualmente. Essa dor, a juntar também já ao cansaço que a criança pode acusar de estar na escola e às vezes até ao stress dos próprios testes e avaliações, pode prejudicar o seu percurso escolar? E prejudica-lhe o rendimento escolar com certeza absoluta. Se a criança vai para a escola já incomodada com o peso dos livros que tem de levar, é claro que o seu rendimento não será o adequado, exatamente porque não está bem de saúde, porque não está tranquila, porque está em sofrimento. Não é? E daí a recusa depois também noutras atividades, nomeadamente nas atividades de educação física, porque já estão doridos, têm dores e, portanto, também recusam essas atividades, o que não é tão bem bom. Aliás, deviam era participar nessas atividades, porque a tonificação destes músculos é uma forma até de combater o problema. De também corrigir a postura. Sim. Doutor, que opções podem ser encontradas a uma mochila tão carregada? Há pouco, no direto que vimos em casa da Catarina, até se levantou a questão que está a ser usada em Cuba, no Alentejo, Exato. De utilizar tablets em vez de livros, mas como é que os pais podem contornar este peso excessivo nas mochilas?
Os pais não podem contornar. Isto é imposto pelas escolas, pelo Ministério, a quantidade de livros, o tipo de livros, pelos pedagogos que nós temos, que estabelecem quais são os livros, que quantidade de livros, como é que são feitos esses livros. Essas regras é que eventualmente terão que mudar. Mas em Cuba tiveram uma excelente solução, especialmente para aqueles livros que são apenas de leitura e que podem ser apresentados e transportados de forma digital. É claro que é imprescindível, especialmente para as crianças, continuarem a ter a caneta ou lápis, o papel para escreverem e exercitarem essa atividade. Mas nos livros que são simplesmente para consulta e para leitura, a forma digital é mais ecológica, está mais de acordo com o nosso tempo, não é? E de acordo então pelo menos com a evolução. Mas falamos também apenas não só de mochilas tradicionais, mas também temos as mochilas com rodinhas, que as crianças podem puxar. Portanto, quando não há alternativa à carga excessiva, podemos recorrer a essas mochilas. Sim, especialmente nos ciclos mais baixos, no primeiro ciclo, no início do segundo ciclo, em que as crianças são mais pequenas, menos pesadas, mas a quantidade de livros em proporção é grande. Essa é uma excelente solução das rodinhas, porque evita carregar com as mochilas às costas. A manter-se esta quantidade de livros, e essa seria uma boa solução para a menina que apareceu na peça, transportar tudo aquilo em rodinhas obviava a que eventualmente surjam problemas de costas, porque o transporte é muito mais fácil. Mas ainda assim essa mochila deve obedecer a algumas regras, portanto claro, não deve obrigar a que a criança se incline um pouco para trás. Não. O tamanho da pega da mochila e o seu próprio tamanho, isso é essencial, porque carregar a mochila com rodinhas não é uma solução permanente. Há momentos em que a têm de carregar na mão ou têm de carregar às costas. Se ela for, mesmo assim, muito pesada, mesmo apesar das rodinhas, porque as mochilas com rodinhas também são elas próprias mais pesadas, e uma mochila não deveria ter mais do que cerca de meio quilo quando vazia. Essas mochilas com rodinhas são mais pesadas, e as crianças é habitual vê-las pegarem na mochila, dobrando as costas para a frente, dobrando-se para a frente e não agachando-se, dobrando os joelhos. Portanto, isto é mais um fator que pode levar às dores nas costas, ou carregar pesos de forma incorreta, ou levantar o peso com as costas e não com os joelhos. Doutor, quando a criança ou o adolescente se queixam com algumas dores nas costas, o que é que os pais podem fazer para aliviar esse stress? Coisas simples, medidas muito simples. A massagem com qualquer creme que tenham em casa, não é importante ser um creme com medicamento na sua composição, mas a própria massagem é um fator de alívio, porque geralmente estas dores são de origem muscular e não óssea. O banho quente, portanto, o calor úmido, a aplicação do duche quente durante uns minutos é também um fator de alívio, mas vigiar e corrigir a criança no seu dia-a-dia, não só quando está na mochila, mas quando está sentada na sua secretária a estudar, a trabalhar, quando está no computador, quando está a jogar. Essas posturas incorretas que adotam habitualmente nesses momentos, é importante também que as corrijam, não só na altura do uso da mochila, mas também nos outros aspectos do dia-a-dia, nos outros momentos do dia-a-dia, em que as posturas continuam também a ser corretas e são fatores agravantes e que acrescem ao das mochilas. Mas se a dor persistir, acha que é importante levá-las ao médico? Sim. Ou... É evidente. Se a dor persiste, se torna recidivante, deverá ser observada pelo meio de início pelo seu pediatra, que orientará eventualmente para um especialista da área da patologia da coluna, nas crianças, para despistar que não haja alguma deformidade ou alguma lesão subjacente que careça de outro tipo de intervenção. Doutor Rui Delgado, muito obrigada pela sua presença neste jornal, para nos ajudar a perceber qual a importância de um peso correto numa mochila para levar até à escola. E depois desta entrevista vamos fazer um pequeno intervalo. Até já.